Boa noite, uma boa noite para todos vocês. Olha, eu estava rindo ali, lembrando, eu falei, os canais geralmente, a pessoa do canal fala assim, roda a vinheta. O meu vai no seco mesmo. Olha, nós hoje vamos ler um versículo de Nicodemos, de João 3, quando Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Então, porque eu quero contar para vocês sobre o meu novo nascimento. Hoje vou só contar, viu, sobre o novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Bom, vamos falar então sobre a experiência do novo nascimento. Quem nasce da carne, aqui o texto diz, é carne. O papai e a mamãe se enamoraram numa fase da vida, se casaram e geraram filhos. Esses filhos nasceram da vontade da carne, não é? Mas aí, depois, para a pessoa nascer de novo, ela tem que nascer do Espírito. Então, Nicodemos era um dos principais dos judeus lá na sinagoga e ele não sabia, porque a ele não tinha sido revelado, né? Ele não tinha o Espírito Santo ainda. Era um grande homem lá na sinagoga, mas não tinha nascido de novo. E sem nascer de novo, não tem experiências reais com as coisas do reino de Deus. Bem, nascer da água e do Espírito, a água aqui é a palavra, que a palavra regenera, a palavra limpa e transforma. Quem não nascer da água é do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence dessa verdade sensacional que é nascer de novo, essa boa notícia que é saber que a vida não acaba aqui, a vida é eterna. A vida é eterna para todo aquele que nasce de novo. Vamos lá então. Eu estava com
38 anos, acho que foi, 38 anos, quando eu fui alcançada por Jesus, quando eu nasci de novo. Gente, eu não sei se com todo mundo acontece assim, porque eu já ouvi alguém dizer que o nascimento espiritual tem as mesmas semelhanças ao nascimento natural. A pessoa pode nascer de um parto normal, a pessoa pode nascer de um parto, de uma cesariana, e a pessoa pode nascer por fórceps. Então, de um modo natural, é quando a pessoa não teve muita dificuldade, assim. Eu enfrentei uma separação antes da conversão. Mas tem gente que não tem tanto sofrimento assim, não. E ela recebe a palavra com muita alegria. E a cesariana já é um parto mais difícil, né? Tem que haver corte. O fórceps, mais difícil ainda. É aquela pessoa muito resistente e depois, quando ela passa por uma grande aflição, ela se decide, ela se rende. Mas é melhor assim do que não nascer de novo. Seja de qual modo, o importante é nascer de novo. Bem, quando eu fui alcançada, que eu nasci de novo, eu fiquei muito impactada. Às vezes eu já vi gente lá em Betim mesmo, na igreja que eu congregava, a Igreja Batista Nova Canaã, chegar gente assim, nossa, que ficava impactado também. Mas tinha umas mais serenas, mais tranquilas, depende do temperamento da pessoa. Gente, eu fiquei de uma forma que eu só queria ler a Bíblia. E aí eu cheguei a emagrecer, que minha calça comprida ficou caindo na cintura. Aí eu passava assim, as pessoas que me conheciam, ai, o que foi que emagreceu assim? Aí eu falava, eu tive um encontro com Deus. Elas zombavam de mim, riam muito, sabe? Mas é assim mesmo, que a pessoa não está, não tem esse conhecimento, né? E aí ou às vezes perguntava assim, fiquei sabendo que você agora é crente, que você está numa igreja evangélica. No início eu falava assim, não, gente, eu estou indo lá, porque lá lê a Bíblia, lá tem dever de casa, sabe? Eu arranjava qualquer desculpinha, mas eu cheguei mesmo a voltar. Eu falei com o pastor, pastor Daniel, falei, ô pastor, eu não vou ficar aqui não. Eu vou voltar para a Igreja São Francisco, da Igreja Católica, onde eu estava congregando. Tinha pouco tempo que eu estava lá. Aí ele falou, esteja à vontade, minha irmã. Agora, vou dizer uma coisa para a irmã não vai se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Então, ele, sabe, a gente às vezes fica aflita quando a gente quer que uma pessoa se entregue a Jesus, porque a gente sabe a maravilha que é, a gente quer que a pessoa passe por essa experiência, uma experiência riquíssima, porque a Bíblia diz também, acho que não sei se é 1 Coríntios 5:27 ou 2 Coríntios 5:27, que diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, quem me conhecia antes, eu morri, não é, para o mundo, para viver para Deus. Não que eu abandonei as minhas amizades, não, mas elas se afastam.
elas se afastam, sabe? E depois vão chegando aos pouquinhos, muitos acabam se convertendo também. É um negócio muito lindo. Deus é maravilhoso. Como Deus fez tudo perfeito. Sim, aí as pessoas falavam assim, aí eu dava desculpa que não, porque lá tinha dever de casa, que lá estudava a Bíblia, e ia seguindo. Às vezes, quando eu encontrava o irmão na rua, era uma alegria eu era doida para falar a paz do Senhor Jesus. Eu achava lindo demais, não tem cumprimento mais bonito do que esse. Aí eu encontrava com eles na rua e falava, mas isso assim, não era na vista de todo mundo, não, sabe? Mas depois a gente vê, a gente fica encorajada, a gente fica, sabe? Me faltou a palavra aqui, me faltou. É uma palavra que a gente usa intrépida, a gente fica intrépido, corajoso, sabe? Cheio do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, tudo toma um significado diferente. A gente vê nas coisas mais simples a beleza de Deus, sabe? Aquelas coisas que antes a gente tinha aqueles desejos de ter, de ser, a gente já olha tudo de modo diferente. É o amor de Deus no nosso coração. E a gente quer que as pessoas recebam a Jesus para receber o amor de Deus no coração como a gente recebeu, sabe? Mas depois, como agora na minha idade, né, estou já com 71, eu já sei agora como agir com as pessoas, mas antes eu queria ferro e fogo e ficava insistindo, sabe? Oh, não é assim, não é assim. Naturalmente, a gente complica muito. Eu tenho uma irmã da carne, que ela, depois da conversão, ela chegava na casa das pessoas, ela queria quebrar as imagens das pessoas tudo. E aí, ela tinha uma imagem da Senhora Conceição e ela estava com ela na mão, aí uma prima dela chegou e o que você vai fazer com isso? Ela falou, vou jogar fora. Aí a prima disse assim, não, deixa eu guardar para você, quando passar essa doença aí eu te dou. Mas a doença não passou não, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, meu irmão Hermílio, meu filho, eu estava morando em Betim, meu filho estava aqui em Brumado. E aí, quando ele veio, eu dei a ele, eu creio que foi Romanos, que eu falei, lê lá com o tio Hermílio. Nem sei por que eu falei Romanos. Aí, quando o Leonardo estava lendo para ele Romanos 1, ele falou, para. Mandou ele parar, sabe? Porque ele era assim, sabe? Ele ficava indignado, assim, com empresas, com ricos, que tinham tanto dinheiro e os operários ganhavam pouco, levavam a vida mais complicada. Aí, quando o Leonardo leu que sobre, deixa eu me ver se eu acho aqui rapidinho. Uma coisa que disse que Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não fez as coisas para serem assim.
E aí, por isso que ele falou, para, porque ele disse que naquela hora que ele ouviu aquele versículo, que houve uma agitação dentro dele. Aí ele saiu de casa e foi ao centro, e aí quando ele olhou para o lado, tinha serras que circundam aqui a cidade. Ele disse que ele viu as serras como umas casas de cupim. Tudo perdeu sentido para ele naquela hora. Tudo que ele tinha como exponencial, tudo perdeu sentido para ele. E ele começou a viver e está até hoje, graças a Deus também. O outro meu irmão, ele morreu com 50 anos, mas no leito de dor, ele teve experiência com Jesus. Alguns cristãos dizem assim, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Não tem isso na Bíblia escrito, não, sabe? Então, mas as pessoas falam assim, que às vezes as pessoas, quando a pessoa está bem na vida, ela não quer saber, depois acontece alguma coisa e ela já decide, não é? E é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar é seguir a Jesus. É seguir a Jesus. Gente, uma boa tarde para vocês, sabe? Com o coração cheio de amor e de alegria por compartilhar isso com vocês. Uma boa noite e até o próximo vídeo.